E eu quero começar a palavra de hoje dizendo algo que uma das coisas que me impactaram lá, são coisas que nós já lemos várias vezes, e mesmo assim o Senhor fala para nós de maneira diferente. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, porque o mesmo texto que eu leio hoje, amanhã ele me fala completamente diferente e me abençoa. Uma das coisas que eu vi falar lá no congresso foi a questão do Espírito Santo que mora dentro de nós. E eu vi um pregador dizendo que se você encontrasse na época de Jesus um homem, um judeu, e perguntasse para ele aonde estava o Espírito Santo que mora em nós, ele responderia para você que estaria no pulmão. Porque Deus, quando fez o homem, ele colocou o próprio fôlego, o rum de Deus no homem, se fez vida, e ele acha que esse fôlego de vida foi para o pulmão. Mas se você encontrasse um judeu messiânico, aquele que já cria em Jesus Cristo, ele já não pensava assim. Ele cria que aquele Espírito Santo que estava no pulmão, ele acabou saindo pelos alvéolos do pulmão, caído na corrente sanguínea, e aquele Espírito Santo que antes estava no pulmão, hoje ele estava nos braços, ele estava nas pernas, ele estava na mente, ele estava no coração, ele está em todo ser. E isso me impactou, porque muitas vezes nós vivemos uma vida achando que o Espírito Santo não está aqui. Nós vivemos uma vida muito comum achando que nós não temos dentro de nós aquele que nos dá a vida. Queridos, você é importante para Deus. Todos são importantes para o Senhor. Ele pede na sua palavra que, se possível, nenhum se perca. Amém? E eu quero contar com você, com a igreja, para que nós possamos sair das quatro paredes e ir em busca desses perdidos e sermos testemunho vivo para essas pessoas, amém? Nesses 21 dias, nós temos uma série de pregações, e na semana passada, se não me engano, eu estava pregando lá na congregação, em Raízes, e a palavra pregada lá, imagino que tenha sido a mesma daqui, uma família para pertencer. Falando sobre relacionamentos. Então, essa segunda palavra de hoje é uma palavra que, para falar, é fácil, né? Mas viver perdoando é algo bem complicado. Eu quero convidar você para meditar comigo na palavra do Senhor e, ao final daqui, nós entendermos o quanto nós estamos do ideal de Deus no que se refere perdão. Amém? A palavra de Deus diz lá em Lucas 23, 34, assim, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa passagem é a passagem que o nosso Senhor está sendo crucificado. É uma passagem difícil de ler, porque você se imagina naquele local, eu tenho a mania de tentar me transportar para aquele tempo, para aquele local, para aquelas coisas que estão acontecendo. E assim, muitas vezes, ao ler, você acaba sentindo dor. Porque Deus, em Jesus Cristo, estava sendo crucificado naquele momento. Ele levou sobre si os meus pecados, os seus pecados, e ele não merecia nada daquilo. E ali naquela cruz, ele dá um recado sobre perdão para cada um de nós. E eu quero te perguntar uma coisa. O que é perdão para você? O que é perdão para você? Porque o que parece é que quando nós conversamos sobre o tema com as pessoas, cada um tem uma visão do que é perdão, segundo o que ele acha, mas o que a palavra de Deus fala sobre perdão? O que é perdão para você? Segundo Martin Luther King, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Queridos, o que parece é que quando nós estamos ali atrelados, sem perdoar, quando esse perdão acontece realmente, se liberta, reinicia uma nova vida, uma nova história, um novo amor, uma nova relação. A coisa mais importante sobre a primeira palavra de Jesus na cruz é que ele falou sobre nós. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Ele está falando para mim e para você. Pai,
perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Vou perguntar novamente para você. O que é perdão para você? Nessa noite nós vamos falar sobre isso. Viva como um perdoado para perdoar como Jesus perdoou. Você imagina Jesus perdoando? Você acha que eu e você, nós realmente perdoamos como Jesus perdoa? Como Jesus nos perdoou, como Ele se entregou por mim e você? Você acha que nós perdoamos como Jesus perdoou? E para que nós possamos caminhar na direção para o entendimento do verdadeiro perdão, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: reconheça a necessidade do perdão. Nós precisamos reconhecer que é necessário que eu perdoe. Lucas, ainda lá no capítulo 23, na crucificação, versículo 41, diz o seguinte: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu mal algum. Era um dos ladrões que estavam ao lado de Cristo Jesus. Ele reconheceu que ele não merecia, que Jesus não merecia aquela paga, aquele preço, aquilo que ele estava sofrendo naquele momento. Então nós precisamos, como aquele homem ao lado, naquela cruz, reconheceu, eu e você precisamos reconhecer também que precisamos e temos necessidade de perdoar. A maioria das pessoas estavam zombando do Senhor, zombando de Jesus. Até mesmo um dos ladrões fez isso, ridicularizou o Filho de Deus. Entretanto, hoje, eu digo para você, aquele outro ladrão reconheceu que era um pecador e clamou por misericórdia, para que nós possamos reconhecer essa necessidade, precisamos também clamar por misericórdia do Senhor na nossa vida. Toda caminhada, querido, toda caminhada, ela começa com o primeiro passo. Não interessa se ela é longa ou se ela é curta, toda caminhada, ela começa com o primeiro passo. E toda jornada espiritual, ela começa com o reconhecimento da nossa pecaminosidade, do nosso erro, daquilo que nós temos feito errado. Nós precisamos reconhecer e pedir perdão. Precisamos aprender isso. Reconhecer é o primeiro passo nesta grande jornada da nossa vida cristã. Amém? Segundo lugar, confesse seus pecados a Jesus, queridos. Se confessarmos, se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, 8 e 9. Não podemos confessar da boca para fora. É fácil. A palavra de Deus diz que Deus sonda e conhece os nossos corações. A palavra ainda não me chegou à boca. O Senhor já conhece. Deus conhece o nosso coração e a palavra diz também que é do coração que procede os maus desígnios. Deus sabe se você está confessando de todo o coração ou não, se é da boca para fora ou não. E nós precisamos, nessa noite, entender que não podemos ficar só confessando da boca para fora. Precisamos ter arrependimento genuíno, verdadeira. Precisamos voltar à prática. Não podemos voltar à prática dos mesmos pecados. Precisamos orar a Deus com um coração sincero. Você tem feito isso? A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, contra o engano e contra a omissão. Queridos, nós precisamos abrir o nosso coração verdadeiramente. Às vezes, nós mentimos até na nossa oração para Deus. Muitas vezes, eu estou tão envergonhado das coisas que eu faço, das coisas que eu penso, que eu me envergonho de falar com o Senhor. Mas nós vimos que Ele é fiel e justo para purificar. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Tiago 5, toda vez que você me vê pregar, vai me ver falando dessa passagem. Sou apaixonado por Tiago 5, 15, 16, que diz, olha só,
e a oração é feita com fé, ela curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, querido, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e ela é eficaz. Nós precisamos orar e Deus precisa sondar os nossos corações e ver se há algum mal em nós. Queridos, muitas vezes, a palavra aqui, ela diz para mim, para eu confessar o meu pecado uns aos outros. E às vezes eu não confio da maneira que eu preciso para confessar e abrir meu coração. E isso é triste. Como igreja, eu olhar para o lado, olhar para o banco e não encontrar um irmão que eu possa abrir meu coração verdadeiramente e confessar os meus pecados para ele. Porque aqui a palavra está nos dizendo que o Senhor, Ele faz cura, Ele perdoa pecados. Mas se eu quero a cura, eu tenho que procurar e confessar com o meu irmão. Mas se você, querido, não tem na igreja, se você não tem na sua casa, se não tem aonde você anda, alguém que você verdadeiramente pode abrir o seu coração, eu quero apresentar para você Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá no escuro, lá no secreto, ora a teu Pai, Ele ouvirá a tua oração. Ele perdoará os seus pecados. Ele entenderá a sua dor. Ele sabe o que você sente. Então, se você, querido, não tem ninguém para você abrir o seu coração, não é desculpa para você deixar de falar. Não é desculpa para você deixar de confessar os seus pecados ao Senhor. Fale com Ele. A confissão, meu irmão, liberta o peso e a culpa de todos nós. Nós sabemos que o acusador, o nosso inimigo, todo tempo ele trabalha na nossa mente. Todo tempo ele fala, você está errado. Todo tempo ele fala, você não presta. Todo tempo ele diz, tem alguém melhor do que você. Todo tempo ele te bota culpa. Se eu não devia ter feito isso. Queridos, Deus, nosso Pai, Ele é craque em perdoar pecados. Amém? Em terceiro lugar, queridos, confie no perdão completo dado por Cristo Jesus. Jesus lhe respondeu, eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem, depois de tantos pecados, de uma vida toda errada, ao lado de Cristo Jesus, um zombava, e ele entendeu que ele não merecia nada, Jesus não merecia nada, e ele olha para aquele pecador e diz, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. O nosso Senhor, Ele perdoa todo e qualquer pecado. Ele não olha se você é bom, se você é ruim, se você é médico ou advogado. Ele não olha para a sua conta bancária. Ele olha para o ser criado pelo Senhor. E Ele ama você, e Ele ama você incondicionalmente. Creia no poder do Senhor. João capítulo 14. Eu queria convidar você, igreja, a abrir a palavra do Senhor. Abra aí, enquanto eu vou ler João, eu quero que você abra em Hebreus. Olha bem, eu vou ler João, mas eu quero que você abra em Hebreus, capítulo 4. Abra em Hebreus, capítulo 4. Enquanto você abre, eu vou ler João. João diz assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Jesus, nosso sumo sacerdote, Ele é o único caminho para eu e você. Hebreus 4,14. Hebreus 4,14 diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, nosso Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Querido, se você professa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, creia, você já está perdoado. Você já venceu, você já é um vencedor. Não aceite que o inimigo coloque nos seus ouvidos ou na sua mente que você é um perdedor. Não, você é um vencedor. Hebreus 10,14, dá um pulinho. Hebreus 10,14, logo aí na frente. Na segunda parte, ele diz assim, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Querido, para sempre, eternamente, nós estamos sendo santificados pelo Senhor. É importante você saber
que ainda em Hebreus, logo aí na frente, capítulo 10, 19, logo depois do 14, dá mais uma chegadinha à frente. Ele diz assim, olha só, vou ler bem devagar com você. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Amém? O perdão não apenas coloca você na estrada correta, mas ele também te mantém nela. Nosso caminho é difícil. Nós só vencemos porque Cristo está conosco. A estrada é complicada, mas Jesus permanece com você nessa estrada. Amém? As palavras de perdão de Jesus, ele muda a nossa vida quando eu e você, nós confiamos no perdão completo dado por Cristo Jesus. Não é possível comprar o perdão. Quanto valeria o perdão? Quantas pessoas que têm dinheiro podem estar legal? Quanto que é? Eu vou dar. Não dá, não tem como comprar. Podemos apenas recebê-lo. É de graça. Jesus garante perdão completo e nos dá acesso direto à presença do nosso Deus Pai. Isso é um privilégio para mim e para você, meu querido. Isso é um privilégio para nós que fomos salvos, que fomos escolhidos, que fomos separados para o Senhor e para a honra da Tua glória. Em quarto lugar, meu irmão, estamos caminhando. Decida perdoar o próximo. Sabe como? Sem limites. Decida perdoar o próximo sem limites. Mateus 6,14 diz assim: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra você. Posso ler de novo? Para você refletir aí no seu lugar. Mateus 6,14. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecaram contra você. Você está entendendo? A dinâmica. Você precisa perdoar as pessoas, você precisa aprender isso, você precisa viver isso. Então, Mateus 18, 21 diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se de Jesus, o perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu o que, querida igreja? 70 vezes 7. Ele quer dizer para mim e para você que você deve perdoar infinitamente. E é tão difícil perdoar uma vez? Não é isso? Tem pessoas tão difíceis de perdoar. Tem pessoas que são mais complicadas para aceitar essa questão do perdão do que outras. Existem pessoas que são rancorosas, carregam no coração coisas da sua infância, do seu passado. E quando eles conhecem a Jesus, quando eles são lavados pelo Senhor, quando eles entendem o plano de salvação, eles vão entender o que é o perdão divino e o que é perdoar as pessoas. Não é preciso esperar uma vontade de perdoar. Ah, não, hoje eu não estou com vontade de perdoar. Não é preciso, isso não pode acontecer. É preciso decidir, praticar o que recebemos de Jesus. De graça nós recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados. Por que nós não vamos perdoar? Quando recebemos o perdão de Cristo, passamos a ter uma responsabilidade de liberar perdão aos outros também. Eu não sei como é que estão os seus relacionamentos, querido. Eu não sei como que você tem tratado as pessoas da sua família. Eu não sei como que você tem tratado o seu cônjuge, como que você tem tratado essa questão de perdoar. Mas eu quero dizer que as pessoas estão livres pelo seu perdão ou as pessoas estão presas por causa da sua falta de perdão ou por causa da sua justiça ou por causa da sua vingança. Quero dizer para você nessa noite, o perdão liberta. Quantos de nós temos experiências maravilhosas com o Senhor após perdoar uma pessoa? É tão bom, é um fardo pesado que nós deixamos, é uma dor que só nós entendemos. Nós precisamos prosseguir,
Mas para prosseguir, queridos, só vamos conseguir perdoando. Então, queridos, receba essa palavra de Jesus hoje. Não há limites para quantas vezes eu e você devemos perdoar as pessoas. Não há limites para quanto eu e você queira ser livre. Eu quero ser livre desse pecado, então perdoa. Quero ser livre desse fardo, então perdoa. Nessa noite, eu estava lá, cheguei da conferência ontem, saí com o Cris, e aí chegando a casa, eu lembrei do tema para hoje, e aí me lembrei de um vídeo que há muito tempo falou tanto ao meu coração naquele dia, e eu me senti no direito de poder dividir isso com você. É um vídeo pequeno, mas ele falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração também. Eu quero pedir que alguém apague a luz lá, por favor. Ele vai projetar esse vídeo para nós, e logo depois nós vamos estar concluindo. Amém? Vamos orar, preste muita atenção, depois nós vamos orar. Você quer perdoar para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa.
Amém? Eu não sei qual perdão que você precisa exercitar, com quem. Pode ser dentro da sua casa, pode ser junto dos seus filhos, dos seus pais, no local de trabalho. Eu não sei o que você precisa perdoar. Mas se você precisa perdoar, faça isso agora, faça isso urgente, faça isso hoje. Nós vimos ali que perdoar é um privilégio para nós. É um privilégio para mim e para você. É um privilégio para quem está em casa. Perdoar. Não interessa o tamanho da mágoa, não interessa o que ele fez ou o que ela fez, interessa que você é que é o diferente. Então é você que deve perdoar. Eu queria te convidar a perdoar hoje. Perdoar aí mesmo no seu lugar, se você quiser. Ou perdoar aqui na frente, se você quiser levantar para a gente orar junto com você. Mas você não pode sair daqui sem falar com o seu pai que está no céu. Pai, me perdoa. Porque eu preciso perdoar alguém. Mas você precisa também de uma atitude. E eu quero te encorajar hoje, nessa noite. Se você vive uma situação que precisa e necessita de perdão, não deixe passar. Faça isso hoje. Eu me lembro que, uns 8 anos atrás, nós estávamos num pequeno grupo, daqui da igreja, e essa palavra sobre perdão, parecida com essa, foi ministrada lá. E um dos irmãos muito queridos nossos que estavam conosco, ele se sentiu tocado quando eu falei, cara, se você tem alguém para pedir perdão, faça isso urgente, faça isso hoje. Eu não sei aonde essa pessoa está. E ele falou, meu pai está lá em Belo Horizonte agora, eu preciso pedir perdão para ele. Na hora ele tirou o celular e ligou para o pai. Não deixe para amanhã, querido. Ao chegar em casa, ao sair daqui, ou amanhã de manhã, pegue o seu telefone, vá na casa da pessoa, converse, peça perdão. É um privilégio meu e seu. Queria convidar a igreja para a gente estar orando nesse instante, para a gente estar encerrando. Se você quiser orar nesse intuito aí no seu lugar, pode. Se quiser vir aqui à frente também pode. Fique à vontade. Eu quero convidar o Rogério para vir aqui à frente, ele vai estar orando, para a gente estar terminando esse momento de culto, de adoração. Mas creia no que o Senhor falou e ministrou sobre o seu coração nessa noite, sobre perdão. Deus tem algo novo para nós, Deus tem algo novo para você e para mim. Mas para que essas coisas possam acontecer, nós precisamos ter um coração limpo. Nós precisamos perdoar. Às vezes são por mínimas coisas, às vezes é por uma palavra mal empregada, às vezes é por uma olhada distante, você acaba trazendo um problema. Perdoa, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé.